Olá, meu irmão, minha irmã, uma excelente quinta-feira para todos nós, que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nossa caminhada. Quero iniciar essa reflexão saudando os meus colegas professores, que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça, nos mantenha firme no propósito de ajudar na educação dos nossos jovens, das nossas crianças e adolescentes, também dos nossos adultos. Que Deus nos fortaleça. Também aproveitando esse dia dedicado à memória de Santa Teresa d'Ávila, que nós possamos pedir a sua intercessão por cada um de nós também, pela nossa caminhada, para que nos tornemos cada vez mais autênticos cristãos. Eu queria partilhar o Evangelho de Lucas capítulo 11, versículos de 47 a 54. É preciso voltar a esse Evangelho que nós partilhávamos na terça-feira e na quarta, porque na verdade eles fazem uma sequência. Jesus havia ido à casa do fariseu, havia sido convidado para jantar, e o fariseu no seu coração se surpreende, se admira, porque Jesus não havia feito o rito de lavar as mãos. Naquele momento Jesus exorta de maneira dura o fariseu e vem exortando também no Evangelho de ontem, que nós partilhávamos, e no Evangelho de hoje. Jesus toca profundamente na questão da hipocrisia, a preocupação de muitos homens e mulheres com a exterioridade, com as atitudes, às vezes, de um ritualismo vazio, mas que no seu coração guardavam a perversidade, guardavam a maldade, a podridão. Por isso, o Evangelho de hoje, e é bom retomar essa sequência do capítulo 11 de Lucas, nós vamos perceber que Jesus está sendo muito firme na acusação que faz aos mestres da lei, aos anciãos do templo, aos fariseus, porque de fato Jesus reconhece neles aqueles que são os vinhateiros. Lembram-se dos vinhateiros assassinos? Jesus também critica cada um deles pela atitude que às vezes eles assumem diante do reino. Eles são aqueles que no domingo passado, no Evangelho, nós partilhávamos, são aqueles que foram convidados para participar do banquete, mas que se fecharam em si mesmos e, mais do que isso, foram capazes até de assassinar aqueles que eram mensageiros do Senhor, os mensageiros do Rei. Os apóstolos, os profetas, são aqueles que vão ser perseguidos, são aqueles que vão ser maltratados e levados à morte, porque trazem consigo a boa nova da transformação dos corações, a boa nova da abertura dos corações para uma nova vida em Cristo. Por isso Jesus é muito duro com eles, porque de fato eles se fecharam neles mesmos, tomaram para si um poder que não lhes pertence, mas tomaram para si um poder que lhes foi conferido pelo Senhor, porque todo poder civil ou religioso, ele sempre emana de Deus. Portanto, Deus confiou a eles, como confia a nós, a educação, o cuidado. Confia a nós que possamos levar e conduzir os nossos irmãos, em especial aqueles mais fragilizados, à salvação. Aqueles homens haviam se fechado em si mesmos e, portanto, haviam guardado para si aquilo que era a grandeza de Deus, a riqueza de Deus, que deveria ser partilhada e não guardada para si. Por isso, a palavra hoje deve nos conscientizar a respeito disso, de que Deus nos deu uma grande vocação, mesmo que você tenha na sua vida alguma atribuição muito simples aos olhos dos homens, ela sempre é grandiosa aos olhos de Deus, desde que você cumpra com aquilo que é a tua vocação, aquilo que Deus te designou a fazer. Portanto, todos aqueles que guardam para si o poder de Deus, aqueles que se vangloriam, todos aqueles que agem pela corrupção, que agem pela maldade, todos esses vão sofrer a justa condenação. A palavra diz: ai de vós que não fostes capazes de amar, ai de vós que não fostes capazes de cuidar daqueles que são os meus pequeninos. Um santo dia de conversão para os nossos corações, que Deus te abençoe, abençoe também a tua família.